preço de mentiras. Não é que a gente as confunda com a verdade. O verdadeiro perigo é que depois de ouvir mentiras suficientes, a gente não reconheça mais a verdade de jeito nenhum. O que poderemos fazer então? O que mais resta se não abandonar até a esperança da verdade e se contentar com histórias? O mundo mudou. Ou melhor, foi mudado por forças que a maioria das pessoas não compreende. Neste admirável mundo novo, a mentira se tornou o padrão pelo qual tudo é avaliado e decidido. Um mundo onde o fisicamente impossível se tornou uma realidade contínua, como na série de desenho animado Papaléguas. Um mundo no qual as palavras já não servem para descrever a realidade, mas apenas para manifestar intenções subjetivas e induzir respostas emocionais. Neste mundo de mentiras e meias-verdades, a insanidade se tornou a voz da razão, a farsa, tragédia e a tragédia real, um mal necessário. Aqui, 2 mais 2 é igual a 5, e qualquer um que afirme que é 4 é negacionista. O objetivo da mentira, da desinformação, é esgotar o pensamento crítico para aniquilar a verdade. Quando a capacidade de interagirmos com a realidade é interrompida, nos tornamos escravos dos autores de nossa tragédia. Pense comigo, não parece tudo orquestrado com o fim de alcançar esse objetivo pérfido? Lembra-se daquelas imagens que se tornaram virais de pessoas desfalecendo nas ruas da China, supostamente mortas pelo vírus, como se essa nova ameaça fosse assustadora a ponto de provocar cenas tão surreais? Lembra-se daqueles adoráveis médicos e enfermeiros que encontraram tempo para gravar videoclipes cada vez mais elaborados durante uma pandemia supostamente mortal? Ou dos médicos dizendo que os manifestantes do Black Lives Matter não precisavam ficar em casa ou manter o distanciamento social porque o racismo é uma pandemia pior? Em 8 de janeiro de 2023, nos ensinaram que golpe de Estado ou terrorismo agora consiste em pessoas desarmadas e sem apoio militar tentarem tomar o controle de um governo pela força. A guerra entre Israel e o Hamas também nos ensinou que os serviços militares e de inteligência de Israel, que figuram entre os melhores do mundo, não foram capazes de se antecipar ao ataque mortal de terroristas em veículos simples e asas deltas motorizadas, que se deslocaram tranquilamente em uma das regiões mais defendidas do planeta. Isso, é claro, considerando também que o Hamas, que opera a maior prisão a céu aberto do mundo e que dispõe de poucas horas de eletricidade por dia e fornecimento limitado de comida e água potável, de alguma forma encontrou recursos para produzir videoclipes de alta resolução e qualidade de edição profissional como parte de sua campanha de marketing diabólica. E o que dizer do vídeo em que mulheres perfeitamente sincronizadas e coreografadas fazem poses de yoga sobre cartazes de supostos reféns do Hamas? Quem responde ao fato de um ente querido ter sido feito refém, manifestando-se em uma sessão de yoga sincronizada? Como isso se relaciona com o mundo real? Será que isso tudo não é parte de uma agenda que visa interromper o relacionamento de cada indivíduo com o mundo real? Será que não se trata de uma política cujo propósito é comprometer nossa capacidade de entender ou até mesmo perceber a realidade? A mentira serve melhor aos interesses de quem deseja obter o controle total. E a expressão máxima do controle é criar um mundo falso com o qual as pessoas se identifiquem, porque é mais fácil mentir para pessoas que não têm ideia do que significa a verdade. Se for possível convencê-las a abandonar o bom senso, as narrativas não estarão mais limitadas pela monotonia esmagadora da causalidade, do tempo linear ou das leis da física. Em um mundo sem razão ou regra, tudo o que é dito se torna inerentemente crível. Em um mundo onde nada é verdade,
qualquer coisa pode ser verdade. Não admira que Jesus tenha começado seu sermão profético com estas palavras: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O cidadão está sendo tratado como rato de laboratório, alimentado com uma dieta constante de política de pão e circo e uma série interminável de mentiras e desinformação. Mas se você imagina que, nesse oceano de loucura e estupidez, as igrejas cristãs são um porto seguro de sanidade e bom senso, pense novamente. Devido ao estado geral de corrupção moral na esfera política e social, de fato restou à igreja o papel de remanescente na defesa e preservação dos interesses e dignidade do ser humano, os quais não podem existir sem a verdade. No entanto, a igreja não pode satisfazer essas demandas porque líderes e leigos também participam dessa corrupção, mesmo que em um grau menor. A igreja é incapaz de lidar com a situação de uma sociedade desumanizada pela mentira, porque a perda de realidade já aconteceu dentro da própria igreja. Vejamos alguns exemplos. Governos invocaram uma emergência sanitária como desculpa para transformar cidadãos em produtos digitais identificáveis, rastreáveis e descartáveis. Como condição para a cidadania, nos obrigaram a tomar medicamentos que, se fossem eficazes e seguros, não haveria necessidade de torná-los obrigatórios. E se não são eficazes nem seguros, torná-los obrigatórios é inútil e ilegal. Porém, ignorando tudo isso, dissemos aos nossos membros que os medicamentos são seguros, que é moralmente correto tomá-los e que se trata de um ato de responsabilidade social e amor ao próximo. Hoje temos mais controle financeiro do que em qualquer outro momento da história, e a adoção da moeda digital restringirá ainda mais nossa liberdade de ação econômica. No entanto, ao invés de estimular e orientar nossos membros sobre a necessidade de deixar as grandes cidades, nas quais a vida será muito mais difícil sob tais circunstâncias, dizemos a eles que não há motivo para isso, que deixar as cidades agora seria precipitado e egoísta. A necessidade de agir diante das mudanças climáticas se tornou o imperativo moral de nossa época. Mas a Agenda Verde não é realmente sobre o clima. Trata-se de uma agenda política, cujo objetivo é a centralização do poder. E como Roma não dorme, o domingo, a marca de autoridade da Igreja, está sendo magistralmente articulado dentro de uma terminologia de bem-estar, como sustentabilidade, equidade e justiça. Não obstante, praticamente ignoramos as implicações da Agenda Verde ou seus efeitos sobre nossas liberdades, apesar da luz que temos sobre o assunto, ao mesmo tempo que encorajamos e apoiamos o engajamento dos adventistas na causa ambiental, sem nenhuma crítica ou questionamento. Esses exemplos e muitos outros sugerem fortemente que não temos hoje um único órgão eclesiástico que perceba os problemas apresentados por essas tendências, nem suas implicações para o povo de Deus no futuro, de maneira a orientar e preparar os membros leigos. Pelo contrário, aqueles mesmos em que o povo acredita para seu guiamento espiritual estão se alinhando com esses movimentos e encorajando o povo para que façam o mesmo. E porque não há um único órgão da Igreja que não tenha perdido o contato com a realidade, o povo é incapaz de antever o que acontecerá. A contrafação da verdade de que fala Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versos 9 e 10, não é um fenômeno que se manifesta num único ato. Consiste em um processo sutil e gradual pelo qual é suprimida a habilidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Quando o senso da verdade é finalmente removido, a mentira se torna o padrão pelo qual tudo é medido. Deus deu à Igreja remanescente uma perspectiva única da história da redenção e a obra de restaurar e proclamar verdades bíblicas há muito esquecidas e negligenciadas. Meu apelo é que nestes dias maus,
Reconheçamos a importância desse privilégio e sejamos para com Deus aroma de vida para a vida, não cheiro de morte para a morte.